Gente, vamos falar um pouco agora sobre variáveis, quer dizer, falar mais um pouquinho a respeito de variáveis. Nós estamos trabalhando dentro do nosso projeto, basicamente com o que a gente chama de variável global. Por exemplo, aqui a gente tem o score e o vida joga, que são variáveis que nós estamos utilizando para poder trabalhar vários aspectos de jogabilidade. Então, por exemplo, se eu editar essa variável, eu já tenho as características dela, que eu já tinha comentado dentro do nosso livro, por exemplo, do tipo numérica, do tipo texto. Ela é do tipo, o nome dela é vida joga e o valor inicial é 3. Para fixar um conceito, para ficar bem importante dentro do nosso trabalho, com relação às variáveis, a importância de uma variável dentro de um projeto de jogo é extremamente alta. Por quê? Ela reflete algumas das características que vão ser implementadas no que a gente chama de estado de jogo. Por exemplo, eu só posso passar por uma fase se eu matar um determinado número de inimigos. Quem vai me dizer isso é uma variável e uma condição. Vou falar um pouco mais à frente a respeito. A variável vai o quê? Ela vai receber um valor e esse valor pode ser comparado, zerado ou somado, subtraído mediante algum evento de jogo. Quando eu faço uma variável do tipo global, ou seja, que está lá no meu code game, por exemplo, vou abrir a variável score, que é a pontuação do jogo. Esse score tem que ser mantido durante todas as fases do jogo. Vamos dizer que você está na fase 50, está jogando ainda, teu score tem que ser mantido, ele não pode ser zerado quando você passa de fase. Então, a variável global é uma variável que vai percorrer com você todo o jogo. Quando eu falo percorrer, é acompanhar. Ou seja, quando você começar a jogar, ela vai ser constantemente atualizada. E quando o jogo terminar, por exemplo, você perder ou ganhar o jogo, essa variável vai ser o quê? Zerada. Então esse valor é um valor que é temporário, como nós falamos, ele fica armazenado na memória do computador. Se por acaso você está jogando e tiver um pico de luz, essa variável é perdida, o valor dela é perdido, porque ela não é gravada no disco ou em qualquer outro dispositivo. Ou seja, é uma coisa que fica na memória, como eu falei, na memória RAM da máquina. Então, essa variável aqui, do tipo global, é uma variável que é utilizada, como eu falei para vocês, para manter a pontuação ou manter um valor que precisa ser testado durante todo o jogo. Nós fizemos um outro tipo de variável, que são as chamadas variáveis instanciadas. Se você clicar, por exemplo, vou clicar aqui no Big Trash, no objeto Big Trash, você repara que ele tem uma variável aqui chamada Instance Variables, chamada vida_BigT. Botei 2, quer dizer, a vida desse cara vale 2. Essa variável é do objeto, não é uma variável global. Por exemplo, se esse objeto for para uma outra fase, só vai existir esse valor se ele for colocado nessa fase. Ou seja, é pertencente ao objeto, são dois conceitos diferentes. A gente costuma também chamar, nesse caso, que seria uma variável local, diferente da global. A global vale para todo o jogo. Essa instanciada vale do objeto que está na fase do jogo. Ou seja, é outro recurso que nós temos dentro do Construct.